O nosso tema nesta noite está aí no quadro, coloquei a primeira ressurreição, a escritura bíblica Apocalipse 20, do verso 4 ao 6. Vamos ler a escritura. Diz assim: E vi tronos e assentaram-se sobre aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Quer dizer, o que é a primeira ressurreição? É aqueles que vivem, aqueles que são ressuscitados para viverem durante o milênio, os 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Nós sabemos que a noiva de todas as eras faz parte da primeira ressurreição. Isso nós já sabemos. Na manhã do rapto, nós começaremos a nos encontrar com os santos das eras passadas, que já partiram. Ficaremos 3 anos e meio na glória e depois regressamos aqui, não é, para vivermos durante esses 1000 anos. Tem o entremeio ali, mas nós viveremos esses 1000 anos aqui ainda nesta velha terra, este velho mundo, não é? Como o profeta nos ensina na mensagem Futurolar. Mas aí vem a questão, que eu quero abordar nesta noite, e é de extrema importância, então anota aí. E os judeus? E Abraão, Isaac, Jacó, Ezequiel, Jeremias, Daniel, e eles? Eles fazem parte desta primeira ressurreição? Então nós estaremos circulando este assunto. Lembre-se disso. E claro que para nós elucidarmos isto, nós temos que recorrer à Bíblia e, obviamente, ao profeta de Deus. Eu vou ler aqui uma escritura para vocês. Aqui, essa escritura é concernente a Israel. E aqui nessa escritura é muito importante nós notarmos a ordem dos eventos. Daniel capítulo 12, do verso 1 ao 3. Diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, falando dos judeus, né? Estava falando com Daniel, então está falando dos judeus. Miguel vai se parar pelos judeus, vai lutar por eles, vai defender eles. E haverá um tempo de angústia, a tribulação, né? Os 3 anos e meio, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E aí diz que depois desse período, diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Está falando dos judeus aqui. É uma promessa para os judeus. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Aqui está falando dos 144 mil, que, como diz o profeta, serão missionários para o mundo, não é? Converterão a muitos depois. Então, ali onde fala dos judeus que têm que ressuscitar, e também fala dos sábios, que serão iluminados pela sabedoria, receberão o selo de Deus, etc. Está falando dos 144 mil aí nesse texto. Então, olha a ordem dos eventos. Primeiro a tribulação, depois da tribulação eles aparecem. Isso é muito importante. Primeiro a tribulação, depois da tribulação aparece a ressurreição desses judeus. Eu que estou dizendo isto? Não. Quem vai dizer isto é o profeta de Deus. Vamos ler? Agora em Daniel 12. Se tivéssemos tempo, poderíamos ler em Daniel no capítulo 12. Daniel disse: Todos que foram encontrados escritos no livro seriam livrados. Agora lembre-se, Daniel está falando deste período, quando essas coisas estão supostas a acontecer, quando Israel é para ser livrado, quando no final da 70ª semana, quando terminar.
né? Palavras minhas, quando terminar. É aí quando é para eles serem livrados. Agora vamos tomar Daniel 12 aqui. Aí ele lê. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Veja, são judeus estes, não é noiva, não é virginécia, judeus. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Agora compare isso exatamente com o que Jesus disse em Mateus 24. Haverá um tempo de aflição que nunca houve desde que houve nação. Vejam o sexto selo, veja a mesma coisa, um tempo de angústia. O que ele está dizendo? Que Daniel 12, o primeiro verso, é a tribulação, o sexto selo. E já no segundo verso ali, já é o sétimo selo, a ressurreição dos santos judeus. Vejam, sexto selo, a mesma coisa, um tempo de angústia. Notem, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Agora, nesta 70ª semana, na última parte do 7º ano, né? Claro, porque a última semana equivale a 7 anos. Uma parte já se cumpriu, 3 anos e meio, e falta mais 3 anos e meio. Todo aquele que se achar escrito no livro. Os predestinados, vejam, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, serão livrados naquele tempo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Está falando aqui dos 144 mil. Então, ele continua, disse a Daniel para fechar o livro, pois ele estaria descansando em sua sorte até aquele tempo. Quer dizer, até terminar a tribulação, ele estaria descansando. Falou para Daniel, ó Daniel, você vai descansar até aquele tempo. Está escrito aí, ó. Agora veja, não faz diferença se você vive ou morre, você surge da mesma forma, está vendo? Morrer não é nada para um cristão. Ele não morre, afinal de contas, está vendo? Agora, Daniel 12 disse que todo o que foi encontrado no livro seria livrado. Aqui Deus está prestes a livrar seu segundo filho, Israel, depois da tribulação. Depois da tribulação. Veja pela segunda vez, Israel é seu filho. Vocês sabem disso, Israel é seu filho. É o Filho de Deus, então ele vai livrar ele aqui no período da tribulação, bem exatamente da maneira que ele fez lá no Egito. Claro, durante o período da tribulação, está no processo desse livramento, está no processo, mas não está livrado ainda, por isso que ele repete ali. Mas nós sabemos que vai ser depois, a ressurreição vem depois da tribulação desses judeus. Muito bem. Olha, Moneville, e agora, hein? Vamos com calma, tem coisa boa aqui. Ele está citando o que o anjo disse para Daniel. Dá uma olhada ali, Daniel 12, 13. Tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte. De acordo com o dicionário, a palavra sorte significa a parte que cabe a alguém numa partilha, a herança que cabe a ele. Daniel vai ter que descansar 70 semanas, depois ele aparece. Descansa lá, Daniel. Espera, quando vier o livramento de Israel, você vai surgir também, você vai ressuscitar, tem que esperar. Isso mostra que Daniel estará aqui no milênio. Ah, tem coisa boa nessa lição aqui, viu? Vamos Bíblia e mensagem, vamos caminhando aqui, não é? Ele vai descansar na sua sorte, na sorte dele, até aquele tempo, até que termine as 70 semanas, então ele, aparece. Depois dos 3 anos e meio da tribulação, quem que ressuscita? Daniel e os demais judeus. Vamos lá, tem coisa boa. Olha esta aqui. Olha esta. Se tivéssemos tempo, poderíamos voltar a Daniel, quando Daniel, aquele eleito que tinha vencido, ele disse, fecha o livro, Daniel, pois tu repousarás na tua sorte. Mas quando o príncipe vier, o qual se levanta pelo teu povo, tu estarás na tua sorte. Aqui está, Daniel, este profeta de Deus, viu o tempo do fim vindo. Viu o tempo do fim vindo e ele disse, Daniel, tu estarás, né? Tu estarás na tua sorte naquele dia. E aqui estava ele, surgiu, não todo Israel, mas o tipo noiva de Israel. Agora o restante de Israel não surge até a ressurreição geral. Deixa eu explicar algo aqui para vocês. Neste caso, o profeta estava se referindo à ressurreição de Mateus 28, quando os santos do Velho Testamento
apareceram e ele está dizendo, ele tinha prometido, você vai descansar até aquele tempo. Você vai descansar até aquele tempo. Ali foi uma prévia da verdadeira ressurreição que acontecerá, pois ali foi meramente saindo do paraíso e indo para a sexta dimensão. Então, ele não disse que Daniel faz parte da noiva. Eu quero que vocês notem isso, por isso que eu peguei essa citação. Ele não disse que Daniel faz parte da noiva, pois ele não faz. A noiva é gentia. Ele veio tomar um povo para o seu nome de entre os gentios, não entre os judeus. Então a noiva é apenas gentia, os demais não são noiva. Por isso que ele disse, mas tem um relativo ali, algo da mesma qualidade, mas não é noiva gentia. Ora, ele é judeu. Ele não poderia fazer parte desta noiva gentia das 7 eras. Mas é uma classe especial que também estará aqui no milênio, mas não é noiva. Isso é muito importante na lição desta noite. Muito importante.